Olá, galera! Aqui é professor de Edson. Na potência, na pegada do sucesso. Chama na bota que na chinela escorrega. Estamos de volta aqui para falar da insurreição pernambucana. Então vá anotando, viu? Nós estamos o SSA 1, parte 3. Eu ouvi muitos alunos dizendo, olha, professor, eu não conheço a história de Pernambuco. Grava lá uns vídeos no YouTube, tá? Pra gente pegar essa parte, estudar essa parte, os pontos principais, as palavras-chave, enfim. Então, o que foi a insurreição pernambucana? Bota aí a data, insurreição pernambucana, pá, de 1645 a 1654. Primeiro movimento nativista. Por um determinado momento, brancos, negros e índios se uniram em prol de um objetivo: expulsar os holandeses do Brasil. Surge a incompatibilidade entre a presença holandesa em Pernambuco. Nasce a incompatibilidade entre os holandeses e entre os senhores de engenho. E aí, por que a gente fala que é um movimento nativista? Primeiro, porque ele não tem ideia de separação. É um movimento de amor à terra, por melhores condições de vida, contra um opressor, onde, olha como é lindo, por um determinado momento, brancos, negros e índios se uniram em prol de um único objetivo: tirar os holandeses de Pernambuco. Essa era a grande sacada. Então nós teremos as três etnias do Brasil, nós teremos a participação dos diversos segmentos da sociedade, nós teremos a participação efetiva dos índios, dos negros, dos senhores, dos brancos, teremos a participação de mulheres. Então, por isso que é interessante a gente guardar a insurreição pernambucana. Anotem aí, insurreição. E um detalhe, vai aí a dica preciosa do professor de Edson. Bota aqui, MC. Insurreição pernambucana. Bota aqui do lado. Revolução pernambucana. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Insurreição pernambucana cai no seriado 1. Revolução pernambucana, tira! Cai não. Deixa pro seriado 2. Então nós temos a insurreição pernambucana. Mais uma vez, expulsão dos holandeses. Temos o negro Henrique Dias. Temos o índio Poti e Felipe Camarão como líderes. Temos Vidal de Negreiros. Temos Fernandes Vieira como os grandes líderes, tá, da chamada insurreição pernambucana. E aí, vamos expulsar os holandeses do Brasil? Vamos. E aí nós teremos a Batalha dos Guararapes, nós teremos a Batalha dos Montes das Tabocas. Enfim, os holandeses são expulsos de Pernambuco. Em 1654, nós temos a saída dos holandeses. Os holandeses acabaram indo embora. No ano de 1661, os holandeses assinaram um acordo com Portugal, onde não pisariam mais no Brasil. O acordo chamado Paz de Haia, onde por umas toneladas de ouro, bota um bocado de ouro aqui, ó, as toneladas de ouro, os holandeses desistiram do Brasil. Desistindo do Brasil, foram produzir açúcar nas Antilhas, foram produzir açúcar no Caribe. E aí, nós teremos, com a saída dos holandeses de Pernambuco, a crise canavieira. Nós teremos a crise da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar entrou em crise. Professor, então fecha-se o ciclo da cana-de-açúcar? Não. Não fecha-se o ciclo. Porque ciclo tem começo, tem meio e tem fim. Não encerra a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela entra em crise. A cana-de-açúcar, ela entra em decadência. Mas a cana-de-açúcar não deixa de ser produzida. A crise da cana-de-açúcar foi motivada, primeiro, pelas sucessivas guerras. A crise da cana-de-açúcar devido à seca em Pernambuco. E principalmente devido à concorrência holandesa que passa a produzir açúcar das Antilhas do Caribe. É a crise da cana-de-açúcar em Pernambuco. E agora? Vai ver de quê? Bom, para fechar o programa do seriado 1, eu quero que vocês guardem o seguinte. Cai na prova do seriado 1, revoltas coloniais. Pá.
E as duas revoltas coloniais que aparecem na prova de vocês são Insurreição Pernambucana. Bota a Insurreição Pernambucana aqui, MC. Insurreição Pernambucana foi de quanto? De 1645 a 1654 é a Insurreição Pernambucana. O que ela foi? A expulsão dos holandeses de Pernambuco. E a outra que vocês vão guardar é a Guerra dos Mascates. Por volta de 1710, nós temos a Guerra dos Mascates em Pernambuco. Então, não tem erro. Eu vou estudar em Pernambuco cana-de-açúcar, capitania de Pernambuco, capitania do Artina, que ele cita. A presença dos holandeses em Pernambuco, o governo de Maurício de Nassau, a insurreição pernambucana e a Guerra dos Mascates. Vamos listar aqui? Vamos listar aqui para os meus alunos, para os alunos do primeiro ano que vão degustar essa aula. O que eu preciso saber da história de Pernambuco, professor? O que eu preciso pesquisar? Inclusive, logo, logo, nós estaremos disponibilizando para vocês um material completo com as questões das últimas 5 provas, com os conteúdos principais. Então, lista aqui, MC. Vamos colocar aqui. Primeiro, capitanias hereditárias. Bota aqui na frente, capitania do Artina. É o primeiro ponto. Vamos estudar a capitania de Pernambuco, vamos estudar a capitania do Artina. Consequentemente, vamos estudar cana-de-açúcar. Então, capitanias, capitania de Pernambuco, do Artina, cana-de-açúcar. Beleza? Peguei. Segundo, a presença holandesa em Pernambuco. Governo de Nassau. Terceiro ponto, governo de Nassau. Administração de Maurício de Nassau. Outro ponto, a saída de Nassau. Outro ponto, a insurreição pernambucana. E último ponto, a Guerra dos Mascates. Então, vocês vão pegar a história de Pernambuco desde a capitania do Artina até a Guerra dos Mascates. E o que foi a Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates, a ideia legalzinha, suave, na potência, na pegada do sucesso, porque eu já entendi a insurreição pernambucana. Então a Guerra dos Mascates será um conflito entre, também nativista, não é separatista, entre Olinda e entre Recife. A Guerra dos Mascates será um conflito entre Olinda e entre Recife. Olinda, cidade. Olinda tinha uma câmara. Era uma vila, tinha uma câmara municipal. Olinda produzia cana-de-açúcar. Olinda tinha os senhores de engenho. Olinda estava em crise. Mas Olinda detinha o poder político. Então vamos listar aqui a ideia de Olinda? Bota Olinda aqui. MC, por gentileza. Olinda produziu o quê? Cana-de-açúcar. Olinda, vila. Olinda, se era vila, tinha uma Câmara Municipal. Olinda, classe dominante, senhores de engenho. A maioria dos senhores de engenho, brasileiros. Olinda tinha o quê? Poder político. Só que Olinda estava em crise devido à saída dos holandeses. Apaga. Recife. Recife era um porto. Recife tinha uma burguesia, os mercadores. Recife estava subordinada a Olinda. Recife, esses comerciantes eram portugueses. Recife emprestava dinheiro, pagava impostos a Olinda. E ainda eram discriminados, não poderiam participar da Câmara Municipal. Apaga. E tinham que pagar impostos. Ou seja, Olinda, devedora. Recife, credora. A relação era essa, devedor-credor. O que é uma guerra? Uma guerra é bipolarizada, Olinda e Recife. O que eu disputo numa guerra? Áreas de influência, poder. Então, é uma disputa política, econômica, social, entre Olinda e entre Recife. Vamos resumir a história? No final da história, quem ganha? Quem ganha é Recife. A vitória é de Recife
que conquistou sua independência em relação a Olinda. Mas cuidado, não é o movimento que briga efetivamente com Portugal. É um conflito local entre Olinda e entre Recife. Entre uma Olinda devedora, mas que detinha o poder político, e um Recife credor, que detinha o poder econômico. E para onde vai o poder político? Para onde está o poder econômico? Ou seja, Recife sai vitorioso na Guerra dos Mascates. Esse é um exemplo, é uma ideia principal para que vocês possam dar aquela potência na prova do seriado 1. Esses são os pontos principais da história de Pernambuco. Grande abraço, foi a potência, até a próxima e... Gostou? O que você vai fazer agora? Se inscrever, acionar o sininho, comentar, compartilhar. Se você gostou, compartilha para os amigos. Se você não gostou, manda para quem você não gosta para sofrer. Uau, esse é o professor de Edson na potência. Fui, chama! Até a próxima. Fui.